Então, com vocês, tiozão, mas antes eu quero orar pela vida dele. Posso falar muito, não, senão eu choro. Mas louvado seja Deus pela vida do tiozão. Tiozão é uma bênção e ele é um milagre vivo. A gente orou muito por isso, né? Pela melhora dele, e hoje ele está podendo aqui testemunhar o que Deus fez na vida dele. Então, vamos orar? Jesus, muito, muito, muito obrigada, Pai. Louvado seja o seu nome. Exaltado seja o Senhor. Obrigada, Pai, porque hoje o tiozão está aqui para contar aquilo que o Senhor fez na sua vida. Ó Deus, que o seu testemunho, o testemunho do tiozão, venha falar aos nossos corações. Abençoe o tiozão. Deus use a vida dele, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então fica aí com o tiozão e a sua testemunha. Alô? O Alan? Já estamos no ar? Ok. Pessoal, que alegria estar com vocês agora, nesse momento. Vendo a Larissa orar, o coração da gente se enche de alegria. É um momento ímpar, um momento singular daquilo que Deus fez na nossa vida. E muito bom estar de volta aqui no Conectados. Muito bom estar de volta. Queria tanto voltar e encontrar o Maraca lotado. A minha alegria, a minha expectativa ali naquele hospital era assim, eu ficava ouvindo e falava assim, Senhor, me concede a chance de poder voltar. E é muito bom saber que Deus ouviu as nossas orações, muito bom saber que todo este exército que estava orando por nós, mesmo quando nós não tínhamos força para falar, mesmo quando nós não tínhamos força para respirar, mas através da oração de vocês, o Senhor nos sustentou. Então é grande, grande a minha gratidão por esta igreja amada, por esse ministério amado, o Ministério dos Adolescentes, do pastor William, à frente deste ministério, toda a equipe ministerial, o pastor João com a equipe ministerial, a nossa amada igreja, e também a minha gratidão especial para minha esposa, o meu filho, a minha sogra, meus irmãos, meus familiares que estavam ali orando naquele momento que eu estava passando por essas adversidades. Mas de uma coisa era certa, e eu quero deixar para vocês aqui. Em momento algum passou pela nossa cabeça de murmurar. Em momento algum passou pela nossa cabeça de falar mal daquilo que o Senhor estava fazendo na nossa vida, de questionar aquilo que o Senhor estava ministrando no nosso coração naquele momento. Foram muitas orações que eu recebi da igreja de Irajá, da PIB de Madureira, Capunga no Recife, Barra da Tijuca, Presbiteriana em Colatina, o pessoal, os irmãos da Igreja Católica, que também me mandavam mensagens ali, um exército gigante de orações que estavam sobre a nossa vida. Então, queridos, como não passar por esta luta? Como não vencer esta barreira que estava se impondo na nossa vida, neste momento em que todas as nações estão sendo assoladas pelo Covid? É a segunda vez que eu contraí o Covid, tinha contraído no início do ano passado, mas Deus nos sustentou, e desta vez nós tivemos um impacto maior, foi muito grande, assim, começou no dia 23, as reações foram muito fortes, e nós não sabemos, porque nós estávamos cumprindo o protocolo, distanciamento ali no trabalho, e de repente fomos acometidos com este mal, mas Deus sabe todas as coisas. Os fatos que eu vou relatar para vocês aqui, e que envolve algumas pessoas, aliás, várias pessoas que tiveram envolvidas, que tiveram cuidado com a minha vida, eu pedi permissão a eles para mencionar o nome deles, e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eles disseram com alegria, pode falar o nosso nome, porque é um testemunho de vida, é um testemunho de milagre. Então, eu fiz questão de falar com eles,
antes desse testemunho, mandei a mensagem para cada um, para os profissionais da CEMIL, para as pessoas envolvidas nos fatos que eu vou narrar para vocês, dos 21 dias ali naquele quarto, o quarto 109, como ficou marcado ali naquele hospital, um quarto que se tornou nosso campo de batalha, nosso campo de oração. Antes eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, em Isaías 41:13. Este foi o texto que o Senhor nos deu naquele momento que nós estávamos ali, naquele momento que nós chegamos. Está funcionando, gente, a câmera? Ok, alguém fala para mim aí se está funcionando a câmera, porque recebi aqui que tinha dado errado. Está funcionando? Ok. Desculpa, tiozão viveria muito bem no século XVII e está aqui com essa conexão, com essa transmissão maravilhosa. Deixa eu me concentrar aqui, me acertar aqui. Ok? Então, o Senhor me deu essa passagem. Naquele momento que eu adentrava o hospital, eu estava ali no leito já, para poder ser conduzido ao quarto. Isaías 41, versículo 13. Pois eu sou o Senhor seu Deus, e segura pela sua mão direita, e lhe diz, não temas, eu o ajudarei. O fato curioso deste versículo aqui, que esse mesmo versículo aqui, que esse mesmo capítulo, Deus confirmava também no coração da tiazona, no versículo 10, que diz o seguinte, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o Senhor seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. No mesmo capítulo, os 2 versículos, o 10 para ela e o 13 para mim, Deus estava confirmando essa nossa passagem ali. Queridos, outra passagem também que eu vou pedir para você deixar marcado, em Tiago 4, de 14 a 17, deixa marcado que a gente vai falar sobre essa passagem já no final, sobre aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. Então, como eu estava falando com vocês, dia 23, eu senti os primeiros sintomas, ainda lá na Marinha, fui, procurei o socorro médico, eles avaliaram, eu retornei para casa, no dia 26, voltei ao hospital e com os sintomas já mais fortes, eles avaliaram e disseram que eu estava com sinusite, me mandaram de volta para casa, e dia 27 era a reunião da liderança, e eu pensei, junto a minha esposa falou assim, não vamos na reunião, porque esses sintomas, eles estão muito fortes. E nós, mesmo com febre, no dia 27, nós acompanhamos toda a reunião, era um momento da liderança que nós queríamos estar, e ali, naquele dia 27, assistindo todo o evento, a febre começou a aumentar, e eu agradeço muito a Deus pela vida da Vivian, que mesmo depois do evento, de um dia cansativo, depois das 22 horas, eu a procurei e falei, Vivian, eu estou sentindo alguns sintomas, e ela se prontificou a me ajudar com relação a medicamentos, a conversar comigo, me orientar, assim, e ali eu já estava começando a sentir o impacto que ia ter na minha vida com relação a isso. Eu não queria dar o braço a torcer. No domingo, no dia 28, a febre aumentou. Dia 1º, eu fui para o laboratório, fiz o exame, mas não saiu o resultado, já estava tossindo muito. Mas no dia 2, eu tive uma recaída muito forte. Então a tiazona achou por bem a gente ir para o hospital. Às 4h30 da manhã, nós fomos ali para o hospital da CEMIL. Eu já estava muito mal. Chegando no hospital da CEMIL, já me mandaram direto para a tomografia, e ali constatou que meus pulmões já apresentavam uma mancha de aspecto vitrificado, e a decisão médica foi internar. Que impacto que foi para mim naquele momento. Eu me recordo do momento que a médica falou, nós vamos te internar. Aí eu já pensei na idade, eu já pensei em algumas coisas, passava muitas coisas pela minha cabeça, mas eu estava rindo, sorrindo para poder
não deixar a tiazona preocupada ali comigo. E eu lembrava de uma passagem de Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu me agarrei nisso. Eu falei: o Senhor tem algum plano para esse momento que eu estou passando? Não é à toa que eu estou aqui. E ali, então, eu fui para o leito para fazer a preparação, eram os acessos que eles começam a colocar na gente, mas algo ardia no meu coração. Eu falava: Senhor, por que eu estou aqui? E eu ficava pensando. E naquele momento que eles preparavam para colocar os acessos, eu ficava pensando no meu filho, pensava na igreja, pensava na família. Eu sabia que a hora que eu entrasse ali por aquele hospital seria difícil eu poder vê-los. E em dado momento a tiazona aparece e eu falo com ela brincando assim: querida, traz a minha Bíblia, traz os meus pergaminhos, traz a minha capa, traga Gabriel, porque ele me é útil ao ministério, Gabriel é meu filho. Então, assim, foi momentos que a gente começou a pensar. E eu me despedi da tiazona, eu me lembro muito bem do olhar dela, e eu me despedi dela naquele momento. Só que eu comecei a olhar ao meu redor e eu vi tamanha aflição das pessoas que estavam internadas ali, da equipe médica, uma correria tremenda, socorre uma aqui, socorre outra ali. Eu falei: Senhor, quantas coisas, e o Senhor ainda nos mantém respirando. Passado um momento, a enfermeira chegou, e quando eu olhei para a enfermeira, ela estava com uma agulha de mais ou menos uns 12 centímetros. Ela falou: o senhor vai sentir uma leve dor, querido. O nome daquilo que ela estava colocando no nosso braço, eles chamam de acesso. Foram 17 espetados ao longo dos 21 dias. Misericórdia, a equipe da CEMIL, ela está vendo agora, estão assistindo conosco nesse momento. Eram os momentos mais dolorosos. Seu Oswaldo, que esteve comigo ali, seu Antônio, que também está nos acompanhando, sabe que eram os momentos mais tristes. Mas aí, passado esse momento, nós fomos para o quarto, fomos enviados para o quarto. Quando nós entramos no quarto 109, ali começa a obra de Deus na nossa vida. E o que eu vou relatar para vocês, sirvam para a vida de vocês como testemunho. Nada do tiozão, tiozão é apenas servo, nada da vida do tiozão. É apenas que a obra de Deus, ela tem que ser feita com seriedade. Você tem que aprender a ouvir o que o Senhor tem a falar para você. Se o Senhor te mandar, não se envergonhe, vá, porque Deus tem algo para fazer. Não importa quem você é, quanto que você sabe de Bíblia, não importa o que você vai falar, mas tenha certeza que se o Senhor te mandar fazer, faça. Nós entramos no quarto 109. No momento que eu entrei no quarto 109, havia um jovem. Esse jovem estava deitado e ele olhou para mim. Nós tivemos o olhar, eu vi que ele já estava um pouco abatido. E eles levaram para o leito 109.2, me deitaram e o Espírito Santo começava a falar no meu coração. Fala com ele. Eu falei: Senhor, o homem está debilitado em cima da cama ali, Deus. Não fala com ele. Eu falei: aí você tenta aquela luta. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou falar com ele? Fala com ele, fala com ele, fala com ele. Em menos de 1 minuto eu soltei da minha cama, com os acessos no braço, ainda não tinham colocado os medicamentos, e eu fui até ele e falei com ele. Eu falei: querido, quem está orando por você agora? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Quem está orando por você agora? E naquele momento ele disse assim, ele me chamou carinhosamente de pastor, ele disse: pastor, muito obrigado, porque Deus mandou o Senhor para cá. Eu fiquei olhando para ele, e ele falou: muito obrigado. E naquele momento a gente começou a conversar, ele contou a vida dele para mim. Ele contou toda a história da vida dele. Era o Wallace que estava ali, um rapaz forte, um rapaz bonito, um rapaz alto.
Eu ficava olhando para a estrutura daquele homem ali, eu ficava, Senhor, e ele estava ali, e ele falando comigo, de repente, ele se desmancha em lágrimas quando eu pergunto para ele quem estava orando por ele. E ele fala, eu estou afastado do Evangelho. Eu conheço a palavra, eu sei o que Deus fez na minha vida. Ele conta toda a narrativa da vida dele, fala da vida dele com a esposa, dos filhos que ele tanto ama. Ele mencionava tudo da vida dele, dos estudos dele com a esposa dele, mas ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Estávamos debilitados, os dois estávamos debilitados. Eu não perdi tempo e já virei para ele e disse assim, Wallace, eu vou te fazer uma pergunta uma única vez. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E o Wallace, sem hesitar naquele momento, ele levantou a mão dele e disse, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E o Wallace fez uma profissão de fé linda naquela tarde. Ele fez uma profissão de fé linda. Ele contou para Deus tudo da vida dele na minha frente naquele momento ali. Ele contou como que ele se afastou dos caminhos do Senhor, o que ele foi procurar, mas que ele estava arrependido de ter deixado de seguir a Jesus, de ter deixado de acompanhar a sua família no reino. Ele sabia, ele tinha sido guiado, a família tem pastores, mas ele estava arrependido e chorando. Ele aceitou a Jesus naquele momento. Ele levantou a mão dele. Depois de terminado esse momento, o Wallace entoou a Deus um louvor. Eu não me recordo, a esposa dele se recorda. Eu creio que ela está nos vendo agora, Michele. Senhora Michele, que Deus abençoe a sua vida, que Deus o tome a sua vida. E o Wallace entoou um louvor lindo. Eu entoei um louvor que o pastor João gosta muito, com o pastor Isaac, Escudo. Nós cantamos juntos naquela tarde, eu e ele. E depois ele contou, e ele pegou o telefone, ligou para a família e disse, olha, eu aceitei Jesus como meu suficiente Salvador. E ele falava, pastor, eu vou seguir a Cristo. Eu vou seguir a Cristo. Nada vai me separar do amor de Cristo agora. Eu quero que a minha família caminhe com o Senhor. Queridos, não deixe de falar do amor de Cristo, porque depois daquela tarde, eu e o Wallace fomos acometidos de uma forte crise. Nós tivemos uma crise tão forte que foi passados os momentos, a febre aumentava, faltava respiração para o Wallace, faltava respiração para mim. A equipe não sabia se socorria o Wallace, a equipe me socorria, a atenção se voltou para ele, toda a atenção se voltou para ele, porque, para a glória de Deus, eu ainda conseguia respirar um pouco. E as horas foram passando, o tempo foi passando, a gente não via mais noite, a gente não via mais dia, a gente naquela luta, naquela agonia de buscar o ar, tentava virar de um lado, tentava virar de outro. Você não pode ficar de barriga para cima, você tem que ficar de bruço. E a gente ficava de bruço, entrava em apneia e o desespero batia. Eu começava a chorar, eu falava, Deus tem misericórdia de nós. Até que atingimos a febre, 39 graus de febre. E quando passou todo esse evento, a única coisa que eu lembro foi que o Wallace já estava na porta, em uma maca cheia de equipamentos. E ele olhou para mim e disse assim, pastor, eu estou indo. Fique na paz. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Eu agradeço a Deus por Deus ter mandado o Senhor para este quarto. E ali, o Wallace se despediu de mim. E nunca mais eu vou ver o Wallace nessa terra. Porque o Wallace partiu para a glória. O Wallace partiu para a glória. Imagina se eu fico omitindo de falar a palavra de Deus, mesmo eu estando ali, nas mesmas circunstâncias que ele. É por isso que eu falei com vocês, em Tiago 4, de 14 a 17, que vai dizer que a nossa vida é uma neblina, que ela passa.
E ninguém sabe o que acontecerá no dia de amanhã. Vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória é maligna. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Querido, falar do amor de Jesus é fazer o bem. Orar por alguém é fazer o bem. Se nós omitirmos isso na nossa vida, nós estamos cometendo pecados. E a nossa vida prosseguiu ali naquele hospital. Eu já não tinha mais ninguém ali no meu quarto. E a febre aumentava muito. A equipe médica tentando entender o que estava acontecendo comigo, porque durante o dia melhorava, à noite piorava. E assim, foram muitas noites de agonia. Eu ficava sozinho ali dentro do quarto, as enfermeiras entravam, uma hora eu estava sorrindo, na outra hora eu estava com 39 de febre. Imagina naquele momento você estar com 39 de febre, com uma pressão de 11 litros de oxigênio, porque você não consegue respirar. A gente não conseguia falar. O meu intestino começou a parar, não conseguia mais evacuar 10 dias sem evacuar. O corpo começou a reagir de uma tal forma. E teve uma noite que eu tive uma crise tão forte, tão intensa, que as pessoas me ligavam, eu acionava a câmera, eu não falava nada, as pessoas ficavam vendo. Quantas noites tia Zona ficou ali em vigilância, minha sogra me olhando pela câmera, pastor William, Paulo Castro, meu tutor, meus irmãos, minha irmã Dulceline, primas, cada um se revezava na câmera e às vezes eu não falava nada. Eu só sentia agonia. Teve uma noite que eu recebi um presente maravilhoso, que foi do Fael, uma ligação do Fael. Naquela noite eu estava muito ruim, Fael. Aquela noite estava muito difícil para mim. E Deus tocou no seu coração. E de repente o Fael aparece. Eu comecei a dar um sorriso assim. E eu comecei a olhar, eu falei, é o Fael. E o Fael começou a cantar, e começou a ministrar, e começou a falar. E eu, Jesus, que bênção. Eu queria tanto ouvir o Fael. Foi um mimo de Deus, porque eu confessei isso para o Fael. Eu falei, Fael, eu estava com saudade dos seus louvores, mas às vezes a gente fica com vergonha de pedir. E o Fael falou para mim, tiozão, nunca mais fica com vergonha de pedir alguma coisa, porque a minha voz é do Senhor. Se não for para louvar ao Senhor, eu prefiro que Deus tire a minha voz. Isso é comprometimento, queridos. Isso é comprometimento com a obra, colocar-se à disposição do evangelismo, de levar a palavra de Deus. Mas em meias dores, eu recebi as ligações também dos pastores da PIB. Quantas vezes os pastores me ligavam e me davam mensagens, Deus tem algo especial para você nesse hospital. E mesmo ali em meio às dores, nós falávamos do evangelho para todos que entravam no quarto. Todos que estavam ali no quarto, nós falávamos o quanto Jesus tinha para trabalhar na vida deles. Ocorreu uma noite, eu me recordo que eu estava com muita febre. Aquela noite seria uma batalha muito grande, eu estava sozinho no quarto. Deus já tinha me falado o dia todo de Isaías 41:13, dizendo o quanto queria me sustentar. E quando foi por volta de 21 horas, mais ou menos, a febre era tão forte, eles já tinham tentado vários recursos e não baixava a febre. Eu estava ainda com o intestino assim, sem evacuar, então aquela pressão tremenda que estava ali estava me causando muita dor. E de repente, a gente sente que alguém entrou no quarto, mas eu não conseguia ver quem era a pessoa. Era uma bióloga
Depois ela se apresentou, ela disse para mim quem ela era Gisele, uma grande amiga nossa, e ela entrou, diz ela que ela colocou a mão no meu corpo. Quando ela colocou a mão, eu estava muito quente com febre. E ela foi para me falar alguma coisa, mas diz ela que em dado momento eu comecei a ministrar para ela. Eu comecei a falar de Jesus para ela, para a vida dela, ministrar para a vida dela, e eu disse coisas para ela. Queridos, eu não lembro o que eu falei naquela noite para ela. Ela foi dar esse testemunho dias mais tarde, a gente ali. Mas ela disse que eu falava com muita autoridade sobre a vida dela. E ela foi pegar uma mensagem, porque mesmo ali no hospital a gente distribui mensagens como essas assim, a gente enrola e deixava ali para toda a equipe para distribuir para o hospital. E ela foi pegar uma mensagem, ela falou, eu posso pegar duas? Eu falei, não, pega uma só, porque tem mais pessoas precisando dessa mensagem. Eu só fui saber dias depois que ela me contou isso aí. O Espírito Santo, ele fala através da sua vida, por meio da sua vida, mesmo quando você não pode falar, mesmo quando você está debilitado. O Espírito Santo vai falar pela sua vida. O tempo passa, as crises aumentam, intensifica-se as crises. Chega um novo companheiro no meu quarto, o seu Antônio Ornelas, e mais que rápido começa a falar, seu Antônio deve estar vendo, eu já, naquele afã de falar de Jesus, eu já falei de Jesus para o senhor Ornelas, e o senhor Ornelas começou a acompanhar, nós orávamos, nós fazíamos devocional, nós participávamos do culto da igreja, participava da EBD, participava de Conectado, participava de futebol, mesmo estando no hospital debilitado. O que eu quero dizer para você, fazer a obra de Deus, você faz em qualquer lugar, desde que você esteja disposto e preparado para fazer. Esteja primeiramente disposto, se colocando na posição, Senhor, eu quero fazer a tua obra. E o Senhor vai te capacitar. Porque Ele me capacitou ali naquele momento. E olha, as coisas vão acontecendo e a equipe chega, passados os dias, a equipe vem dar alta para o seu Oswaldo e de repente eu ouço uma palavra maravilhosa da equipe dizendo assim, nós viemos para reduzir o seu oxigênio. Que alegria, que satisfação, glória a Deus, glória a Deus. Meus pulmões estavam voltando a reagir. Eu me alegrei muito com o seu Antônio naquela tarde. Seu Antônio ia de alta. Eu falei, seu Antônio, eu vou ficar. Mas glória a Deus, porque estamos reagindo. E foi uma alegria tremenda. Já se passavam 8 dias que eu não via a tia Zona. Que saudade. Que saudade de tudo na minha igreja. E naquele dia 10, quis o Senhor que os médicos mandassem eu fazer outra tomografia. Eu estava muito feliz porque eu ia fazer essa tomografia e o ar estava sendo reduzido. E eu fui fazer a tomografia. No que eu chego para fazer a tomografia, quem é que está saindo da sala da tomografia? A tia Zona. A gente se viu. Eu sei que a imagem não foi uma imagem bonita, de se ver ali, ela vê o marido dela com equipamento, com oxigênio, com tudo ali, mas eu estava vendo a minha esposa. Deus tinha me concedido um mimo, uma bênção naquela tarde. Queridos, se preocupe com a obra, se preocupe com o evangelho, que o Senhor providenciará tudo. Ele sabe o que você necessita. Eu necessitava ver a tia Zona naquele dia. Eu necessitava, eu precisava. Eu me lembro que eu senti o perfume, eu assoviei. Eu falei, a minha esposa está aqui. E a equipe de enfermeiros ele falou, nossa, o senhor chama ela pelo assovio. Eu falei, aonde ela estiver, ela vai me ouvir. Deus providencia para nossas vidas. E fizemos a segunda tomografia. Vem o resultado da segunda tomografia. O resultado da segunda tomografia começa a assustar. Houve significativa piora do comprometimento pulmonar. Significativa piora.
Ou seja, os 50% agora ultrapassava as barreiras dos 50%. Mas, olha, eu ainda continuava alegre. Nada tirava a alegria daquela tarde de ter visto a tia Zona. Mas eu estava na esperança. Eu despedi do meu amigo, seu Ornelas, que foi embora. Agora eu estava sozinho no quarto, agora eu cantava, eu orava com os fisioterapeutas, eu orava com os enfermeiros, eu orava com os médicos, eu mandava mensagem para os outros quartos, eu recebia mensagem dos outros quartos, ora por nós, e aí chega uma nova pessoa no meu quarto. Era o seu Oswaldo. O seu Oswaldo chegou muito debilitado. Eu quero que você preste atenção nessa parte desse testemunho, porque isso vai servir para a sua vida como serviu para a minha. O seu Oswaldo, ele vai na nossa igreja, ele pode falar, ele vai dizer para você o que aconteceu na tarde que ele chegou. O seu Oswaldo chegou tão debilitado que eu olhei para ele e falei assim, vou falar de Jesus para ele. Mas ele deu as costas para mim. Quando ele deu as costas para mim, eu falei assim, não vou incomodar ele agora, não. Eu vou esperar mais um pouco. Seu Oswaldo, irmã Renata, filhos, vocês estão me ouvindo agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Grandiosamente, a nossa igreja está de braços abertos, esperando vocês. Assim que passar tudo isso, nós vamos glorificar ao Senhor juntos na PIB de Irajá. Mas aí o seu Oswaldo estava ali de costa virada para mim. De repente, a enfermeira chega para fazer a verificação. E na verificação, a enfermeira pergunta assim, senhor Oswaldo, qual a sua religião? E ele responde, espírita. Quando ele falou espírita, na mesma hora, eu murchei lá na minha cama. Eu falei assim para Deus, Deus, esse homem não vai querer me ouvir, não. Ele não vai falar. Aí está o nosso grande erro no evangelismo. Aí está o erro. Aí estava o meu erro. Se eu não fico atento ao que o Senhor falava no meu coração naquela tarde, uma flecha de empecilho Satanás poderia ter colocado no meu coração neste momento, porque eu fui olhar para a religião e não para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Na mesma hora, o Senhor ministrava no meu coração, fala para ele, conversa com ele. E eu comecei a conversar com o seu Oswaldo. E o seu Oswaldo começou a reagir. Daí a pouquinho o seu Oswaldo foi falando de família. Daí a pouquinho nós estávamos assistindo o culto, nós já estávamos louvando a Deus junto, e as coisas já estavam acontecendo no quarto. Que maravilha, o seu Oswaldo orava comigo. Daí a pouquinho as enfermeiras chegavam e um cuidava do outro, e a gente cuidando um do outro. De repente dava as crises e um ficava ali em vigilância, cuidando, essa noite você dormiu bem, essa noite foi assim. Que amigo que eu fiz naquele hospital. Os dois amigos, seu Antônio e seu Oswaldo. Seu Oswaldo passou mais tempo comigo. Que amigo. Quantas vezes nós oramos? E teve um momento ali que tamanha as alegrias que os pedidos de orações chegavam para nós. E eu me recordo, o seu Oswaldo também vai recordar disso aí, que o quarto ao lado, no nosso quarto ao lado, tinha uma senhora internada. E a gente não podia ir lá, mas o pedido de oração dela chegou, que ela estava muito fraca, ela estava fraquinha. Mas nós fizemos um acordo, que na hora que ela precisasse de oração do outro lado, ela desse 3 toques na parede. A gente escutaria, corria, dava 3 toques na parede e orava por ela do outro lado. E quem tinha que tomar conta desses 3 toques era o seu Oswaldo, porque a cama dela estava na direção do seu Oswaldo. E ela tocava do outro lado. Ela dava os 3 toques. E a gente corria, colocava a mão na parede, eu e o seu Oswaldo, e começávamos a orar por ela do outro lado. E assim foi. Dos dias que nós estivemos ali, nós fizemos isso. A gente orava, a gente falava de Jesus. Seu Oswaldo caminhou comigo naqueles dias. E a gente, assim, alegre dos momentos que Deus estava transformando a nossa vida. E ele dizia para mim, querido, que alegria
de estar compartilhando esse hospital contigo. Você já imaginou uma pessoa dizer isso para você? Que alegria de estar compartilhando um leito contigo. Porque você levou esperança, você levou amor, você levou alegria. Querido, seja fonte de alegria. Seja uma pessoa que transmita a paz na vida das pessoas. Seja uma pessoa que a sua dignidade não precisa ser comprovada por ninguém, porque as pessoas vão ver Cristo em você. Não que eu seja santo, mas eu tinha certeza que Deus estava trabalhando na minha vida. Quantos carrapichos o Senhor tirou da minha vida ali naquele hospital? Quanta transformação, quantas coisas eu me humilhei perante o Senhor. Praticando João 3,30, eu precisava descer para que ele subisse. Eu precisava diminuir para que ele crescesse na minha vida. Eu fui até o fundo do poço, até a última respiração, para que o Senhor pudesse me sustentar com o amor dele. Quantas alegrias ali naquele hospital. Em nenhum momento há murmuração, porque Deus estava falando. Chegou então a sexta-feira, dia 19, a minha médica entra no quarto. Acordei radiante de alegria, dormia super bem, agora já estava alegre, saturação 92, oxigênio em 3 litros. Eu falava com a esposa, olha, eu estou pronto. Mesmo fraquinho, a gente fala que está pronto. A minha médica entrou, chegou e falou, me avaliou, falou, o senhor está bem? Vamos diminuir esse oxigênio, vamos preparar, eu vou dar para o senhor. E aí, quando ela falou que ia dar, eu não sei se ela atendeu ou foi ver outra coisa, e só ficou no dar, e eu pensava, a alta. Vai me dar alta. E eu comecei a ficar alegre. E eu liguei a câmera, mostrei para a tia Zona, olha, a doutora está aqui, e aquela coisa toda, eu vou dar mais 3 dias de antibiótico para você. Eu vou dar mais 3 dias. E eu sentei no sofá, dali, se o Oswaldo vai lembrar, no mínimo ele vai estar rindo desse momento. Eu sentei no sofá, abaixei minha cabeça, eu falei, Senhor, mais 3 dias de hospital. Mais 3 dias. Mas aí eu pensei naquilo que o Senhor tinha feito na minha vida. Eu comecei a alegrar. Aí o senhor Oswaldo falou lá do outro lado, olha, se ela te deu mais dias é porque a obra não terminou. Eu falei, é mesmo. Então, tem mais coisas para fazer. E naquela tarde, a gente ministrou para a equipe, nós falamos para a equipe médica, fisioterapeutas, os médicos, falamos de Jesus, falamos sobre batalha espiritual, conversamos bastante. No sábado, no dia 20, pela manhã, entra uma enfermeira por nome de Ingrid. Eu estava falando com o Joaquim, que me mandou uma mensagem. Aliás, quero mandar um abraço para a Radassa, para o Joaquim, para as filhas do Felipe, para as minhas sobrinhas no Espírito Santo. Como vocês alegravam com os áudios, com as mensagens que vocês mandavam. A Ingrid, ela entrou, controlando meu tempo aqui, tia Zona, ela entrou no quarto. E ela ficou espantada de eu estar ainda no hospital, porque ela tinha me visto no início. E ali a gente começou a conversar. Eu era para estar triste, abatido, porque ganhei mais 3 dias de hospital. Era uma sexta-feira quando eu ganhei mais 3 dias de antibiótico. Querido, os antibióticos são para curar a infecção. O nosso antibiótico da cruz, às vezes é para curar às vezes não, com certeza, essas infecções que nós temos na vida, de murmurar das coisas que Deus faz na nossa vida, de não prestar atenção nos detalhes do que Deus está fazendo na nossa vida. E a Ingrid entrou, comecei a conversar com a Ingrid, e tivemos uma conversa. E naquela conversa, a Ingrid falou da vida dela para a gente. E eu perguntei a Ingrid se ela queria aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E naquela manhã, a Ingrid levantou as mãos aceitando Jesus como Salvador da vida dela. E foi uma conversão linda dentro daquele quarto. Era a 7ª pessoa que se convertia. Que conversão linda, eu me emocionei na mesma hora. Eu abracei, eu falei, filha, nós vamos caminhar juntos. Eu já chamei ela de filha, filhona, e eu falei, vamos caminhar juntos, já vou dar o seu contato para a tia Zona, porque nós vamos caminhar juntos. 3 dias de antibiótico. Eu trouxe para casa o antibiótico.
Claro que eu fiz todo o processo de descontaminação. Esse foi o que eu ganhei. Na tarde daquele mesmo dia do sábado, outra pessoa se converteu, o amigo, eu conversando com ele, acompanhando com ele, amigo da Marinha, dando meu testemunho para a vida dele, e ele se converter a Jesus, voltava para os caminhos do Senhor. Quantas coisas Deus quer fazer na vida. Querido, nós temos que ser apenas instrumento do Senhor. Aí eu falava com o seu Oswaldo, já é sábado, as pessoas já se converteram, nós já oramos pela vida, eu acho que está acabando. E o seu Oswaldo falava, não, quando for o momento certo, o Senhor vai falar conosco. E ali nós passamos por esses momentos alegres, ali as conversões, os milagres que Deus fez. A filha de um amigo nosso, do Adriano, ela foi para o CTI, nós oramos ali, nós mandávamos mensagem, ela teve alta primeiro do que nós. Quantos milagres, ou o milagre que aconteceu na vida da fisioterapeuta dentro do nosso quarto ali, quando por um momento, na hora que ela falava conosco, estava acontecendo uma fraude, naquele instante nós oramos e Deus quebrou todas as amarras, livrando ela e o esposo dela daquela maldição sobre a vida dela. Quantos milagres a gente presenciou ali naquele momento, naqueles momentos. Então, chegaram a segunda-feira, o dia 22, alegres, já não tinha mais oxigênio, já estava feliz, todo radiante. Eu falei, seu Oswaldo, eu estou pronto para casa. De repente, chega a médica e fala assim, nós vamos te dar alta. Eu falei, Senhor, acabou a obra? Acabou a obra? Não tem mais nada? Aí a gente ficava pensando nisso, mas tinha sim. Tinha uma última pessoa, ao qual Deus tinha falado dias antes, um enfermeiro por nome de Ribamar. E ele entrou no nosso quarto, e Deus ministrou na vida dele tudo que Deus tinha que falar. Ribamar, que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus transforme a sua vida. Você é um homem de bênção. Pessoal da CEMIL, toda a equipe, vocês são bênção. Toda a equipe, desde os médicos até os zeladores, vocês são bênçãos, vocês são heróis. Chegou a nossa alta e nós saímos daquele hospital. E eles falaram uma coisa para mim, pastor, o senhor está saindo radiante de alegria. O senhor não está saindo como enfermo. E detalhe, o senhor não vai sair de cadeira de roda. O senhor vai sair andando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós saímos daquele hospital orando, cantando e louvando ao Senhor Jesus Cristo, dizendo para todo mundo, sobreviver pela graça do Senhor, pelas orações dos meus amados, pelas orações da minha igreja, da minha família. E nós saímos ali, evangelizando. Quando eu chego na porta, quem é que está lá? Pastor William, minha esposa, meu filho, a Vivian, e que abraço que eu recebi naquela hora da minha esposa, que momento alegre, quando eu olhei para frente e disse, muito obrigado, Senhor, porque nos 21 dias eu sonhava com este momento. E ali a gente pôde falar sobre a esperança para todos que estavam ali na recepção. Nós podemos pude falar sobre aquilo que Deus faz na nossa vida. Não perca a esperança. Você que está me ouvindo, você que está longe dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Eu sei que tem um pessoal da Antártica que está me ouvindo agora, Leandro, toda a equipe que está na Antártica. Se dentre vocês tem alguém longe dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor enquanto é tempo, enquanto há chance. A nossa vida é como uma neblina. Eu sei que essa transmissão vai chegar no exterior também. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o pessoal da Índia. Eu tive que colocar meu testemunho todo em inglês para eles. Volte para os caminhos do Senhor enquanto é tempo. Igreja, volte para o caminho do Senhor. Oriente-se na cruz, olhe para Jesus Cristo, esqueça igrejas, esqueça contendas,
olhe somente para o autor da nossa salvação. Vamos evangelizar, vamos levar a mensagem, vamos falar de Jesus com convicção, vamos falar de Jesus com a nossa vida. Se for preciso, você abra a sua boca, dê testemunho aonde você chegar, para que as pessoas possam ver na sua vida quem é Jesus por intermédio daquilo que ele fez na sua vida. Eu quero agradecer a toda a equipe, a todos que oraram por mim, aonde chegaram ao alcance da minha voz com esse testemunho. Que Deus os abençoe, que Deus encha a vida de vocês das mais ricas bênçãos e que nós possamos estar na prontidão do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa falar por nossa vida. Eu disse para um amigo, um dia desse, nunca mais eu abro a minha boca para falar de igreja isso, igreja aquilo, ou vai para a igreja tal ou igreja tal. Não, vá para Jesus Cristo. Porque quando você estiver lá no profundo do abismo, é com a mão direita que ele vai te sustentar. É com a sua mão direita e com o escudo que ele vai fazer você romper em pé. Querido, se tudo sair ao contrário daquilo que você pensou, saiba que Deus não perdeu o controle da sua vida. Se você perdeu um ente querido, que você queria tanto que estivesse com você, mas ele teve a oportunidade de aceitar a Jesus, voltar para os caminhos do Senhor, Deus não perdeu o controle. Você vai encontrar com ele na glória. A nossa vida é como uma neblina. Em breve estaremos indo para a glória com o Senhor. Mas temos muito que fazer. Porque Deus não fez os seus filhos para povoar o inferno. Deus fez os seus filhos para honrar e dar glórias ao teu santo nome. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa ministrar ao seu coração as mais ricas bênçãos. Essa é a minha palavra nessa tarde para vocês, em nome de Jesus. Que Deus possa... Eu sou muito grato a Deus, eu vou ficar falando, que Deus derrame bênção sobre a sua vida, porque eu estou muito alegre, muito grato daquilo que Deus fez na minha vida, nesses 21 dias, no milagre do quarto 109, onde todos chegavam e falavam que eu ia partir. Eu cheguei a escutar, não tem jeito, ele vai partir. Mas não, eu não parti, eu estou aqui. 90% do sangue contaminado, 70% do pulmão com 30% de oxigênio, funcionando a 11 litros de oxigênio, intestino parado há 10 dias. Eu estou aqui, eu sobrevivi para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, fique na paz.